Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal de princípios cristãos, moldando líderes e organizações. E no nosso terceiro episódio da série Mentes Brilhantes, vamos falar sobre um homem que é a cara dessa série de vídeos. Ele começou a sua jornada em uma terra estrangeira, como um escravo, e ascendeu até o segundo cargo mais importante da nação na época. Você já sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando de José. Antes de entrarmos na história de José, eu quero que você faça uma reflexão comigo. Você já percebeu que existem pessoas que crescem quando tudo vai bem, mas simplesmente desaparecem quando surgem as dificuldades? Por outro lado, existem pessoas que parecem prosperar em qualquer ambiente. Elas passam por crises, mudanças, injustiças, mas continuam crescendo. E José talvez seja o maior exemplo disso. Quando nós olhamos para a sua história, ela não é apenas sobre alguém que saiu da prisão para se tornar governador do Egito. Ela é sobre um homem que desenvolveu uma mentalidade tão sólida que prosperou em todas as fases da sua vida. Tudo isso porque antes de Deus mudar a sua posição, ele trabalhou o seu caráter, sua competência e sua capacidade de liderar. E é isso que torna José uma das mentes mais brilhantes da Sagrada Escritura. Partindo disso, vamos ver o porquê podemos considerá-lo um homem de visão estratégica e mente visionária. O primeiro ponto é que José tinha excelência em tudo o que fazia. Ao chegar na casa de Potifar, José era apenas um escravo comprado pelo seu senhor. Então, em uma lógica natural, ele poderia fazer o seu trabalho como qualquer escravo daquele lugar, sem competência ou primazia no que fazia. Afinal de contas, ninguém esperava muita coisa dele. Mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 39 que tudo o que José fazia prosperava. E em pouco tempo, depois da sua chegada, ele começou a ganhar notoriedade a ponto de Potifar confiar a ele a administração de toda a sua casa. Perceba um detalhe importante nesse trecho bíblico que eu acabei de falar. José, ele não recebeu responsabilidade porque ocupava um cargo importante. Na verdade, ele recebeu a responsabilidade porque demonstrou competência. Pois, como eu falei anteriormente, em tudo o que ele fazia, ele prosperava. Esse princípio, defendido por Jim Collins, pesquisador de liderança e autor do livro Empresas Feitas para Vencer, ele fala neste livro, após estudar as organizações que alcançaram excelência duradoura, ele concluiu que líderes extraordinários desenvolvem disciplina, constância e compromisso com a qualidade antes mesmo de alcançarem posições de destaque. E quando vamos para a história de José, vemos que ele viveu exatamente isso. Ele não esperou ser promovido para trabalhar com excelência. Na verdade, ele trabalhou com excelência até ser promovido. E essa é uma lição poderosa, porque costumeiramente vemos hoje em dia que muitas pessoas elas dizem: quando eu tiver uma oportunidade melhor, eu darei aí sim o meu melhor. José ele fez o contrário. Ele deu o seu melhor aonde ele estava, e isso abriu as portas para novas oportunidades. O terceiro ponto é que José protegeu seu caráter independentemente das circunstâncias. Um dos momentos mais marcantes da história de José está em Gênesis capítulo 39. Acontece quando a esposa de Potifar tenta seduzi-lo a deitar-se com ela. E quando olhamos para a ótica natural, seria muito fácil ceder. Afinal, ninguém saberia do que estava acontecendo. Mas José, ao ser encurralado pela mulher de Potifar, ele responde que não poderia pecar contra Deus e foge daquela situação. E qual foi a consequência que ele recebeu dessa fidelidade? Ele foi injustamente acusado por ela e lançado na prisão. À primeira vista, parece que fazer a coisa certa trouxe apenas prejuízo para ele. Mas existe um princípio aqui importante que nós devemos aprender. O caráter de José ele valia mais do que qualquer benefício ou prazer imediato. O escritor Stephen Covey, autor do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ensina que a confiança é construída sobre dois pilares, a competência e o caráter. Segundo ele, competência sem integridade nunca produz influência duradoura. E foi exatamente isso que José demonstrou. Ele preferiu perder a liberdade do que perder a sua integridade. Agora você sabe por quê? Porque as oportunidades elas podem ser recuperadas, elas aparecem novamente.
Mas uma reputação destruída, ela leva muito tempo para ser restaurada. O quarto ponto é que José transformou a prisão em uma escola de liderança. A prisão ela poderia representar o fim da sua história, mas novamente José ele fez algo surpreendente. No final do capítulo 39, nós vemos que ele mesmo preso, ele continuava servindo com excelência, a ponto de em pouco tempo o carcereiro entregar a administração da prisão em suas mãos. Então olha que coisa fantástica. Isso mostra que liderança ela não depende de um cargo empossado. Ela depende da maneira como a pessoa influencia o ambiente aonde ela está. E o especialista em liderança John Maxwell, ele costuma afirmar que a liderança ela é influência, nada mais e nada menos do que isso. E José, ele influenciava pessoas mesmo quando não possuía uma autoridade formal. Isso nos ensina que nossa capacidade de liderar, ela começa muito antes de recebermos qualquer título. Ela começa nas pequenas responsabilidades do nosso dia a dia. O quinto ponto é que José enxergava soluções e não apenas problemas. Em um determinado momento, após anos preso, Faraó ele teve um sonho e ninguém do seu reino era capaz de decifrá-lo. Foi nesse momento que o copeiro do faraó ele se lembra que José ele havia interpretado o seu sonho ainda na prisão. Então José ele é chamado à presença do faraó. Mas existe um detalhe que muitas pessoas às vezes deixam passar. José ele não apenas interpreta o sonho de faraó, ele apresenta um plano. Em Gênesis capítulo 41, ele explica que viriam 7 anos de abundância, seguido de 7 anos de fome. E em seguida, ele propõe armazenar parte da produção durante os anos bons para enfrentar o período de escassez. E esse é o momento que muda a sua vida por completo. Porque Faraó ele não ficou impressionado apenas porque José revelou o significado dos sonhos. Ele ficou impressionado porque José apresentou uma estratégia para lidar com essa situação de tamanha complexidade. O pai da administração moderna, Peter Drucker, ele ensinava que administrar é transformar conhecimento em ação. Não basta, então, somente compreender um problema. É preciso construir soluções. E José ele fez exatamente isso. Ele não levou apenas um diagnóstico da situação. Na verdade, ele levou um plano capaz de salvar uma nação inteira. E essa é uma característica de grandes mentes. Porque qualquer pessoa consegue apontar um problema, criticar, dar opiniões, mas os líderes reais, eles vão além. Eles apresentam caminhos, possibilidades que podem construir soluções. O sexto ponto é que José transformou influência em serviço. Depois de se tornar governador do Egito, José alcança a mais alta posição que um estrangeiro pode ocupar. Mas ele não usa o seu poder para benefício próprio. Vemos que a fome ela foi tão grande que atingiu as terras da sua família. Quando seus irmãos eles aparecem durante esse período, José ele poderia muito bem se vingar. Afinal de contas, foram eles que o venderam como escravo. No entanto, ele escolhe um caminho completamente diferente. Em Gênesis capítulo 45, ele declara: Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para preservar a vida de muitas pessoas. Essa talvez seja a maior demonstração de maturidade de toda a sua trajetória no Egito, desde a sua chegada como escravo até a sua mais alta posição como governador. Porque José ele compreendeu que a sua posição não exigia alimentar o seu ego, ela existia para cumprir um propósito. E por isso ele não tinha que ficar preso ao status que se encontrava. Na verdade, havia uma missão a ser cumprida. Por isso, ele liberou o perdão aos seus irmãos e trouxe a sua família para o Egito, para que eles pudessem ser salvos da grande fome que assolava aquela região. Quando observamos a vida de José, percebemos que a sua ascensão ela não aconteceu por acaso. Ela foi construída por escolhas feitas diariamente. Ele manteve a visão quando tudo parecia perdido, escolheu a excelência quando ninguém estava observando, protegeu seu caráter quando seria mais fácil negociar os seus valores, transformou crises em oportunidades de aprendizado e apresentou soluções em vez de reclamações, planejando assim o futuro enquanto todos viviam apenas o presente. E quando ele chegou ao topo, ele usou a sua influência para servir. Talvez essa seja a maior lição da vida de José para nós hoje. Quando passamos a aprender que o sucesso ele não começa quando recebemos uma grande oportunidade, ela começa quando nós desenvolvemos uma mentalidade capaz de
transformar qualquer oportunidade em propósito. E é justamente por isso que José ele merece ocupar um lugar na nossa série de mentes brilhantes. Porque a sua história, ela prova que Deus ele não procura apenas pessoas talentosas. Ele forma pessoas de caráter, visão e sabedoria para influenciar o mundo. Gostou do vídeo? Gostou de mais uma vez aprendermos sobre José? Ele já havia passado aqui em um dos nossos episódios anteriores. Então deixa um like no vídeo, curta esse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar os nossos vídeos semanais. Compartilhe com pessoas que também gostam de conciliar a palavra de Deus com os conhecimentos de hoje a respeito destes assuntos. Siga a nossa rede oficial e eu te vejo, meu querido irmão e minha querida irmã, no próximo vídeo.